Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Português Diariamente. Eu sou Juliana e o tema deste vídeo é como sofrer menos para memorizar as regras de crase. Bom pessoal, eu quero dar aqui neste vídeo uma sugestão e ao mesmo tempo deixar claro que alguma energia será gasta nesse processo, neste estudo de regras de crase, porque por mais que a gente tente facilitar algumas normas, não tem como, a gente gasta então um pouco, alguns neurônios para fazer a memorização. Mas mesmo assim, espero que a minha dica ajude vocês. Para começo de conversa, vamos deixar claro que para que a crase aconteça, nós precisamos de uma preposição a e de um artigo a. E eu só tenho o artigo a ou as, lembrando que o as também é válido, se eu tiver um substantivo ou palavra substantivada. Lembrando que palavra substantivada é aquela que em algum contexto foi transformada em substantivo, mas comumente ela não é usada nesta categoria. Por exemplo, a palavra bonito ou bonita. Você diz Ana é bonita ou João é bonito. Aqui, bonito ou bonita foi utilizado como um adjetivo. Mas repare que se em tom de crítica ou de elogio eu chamar uma pessoa dessa forma, eu passo a nomear um ser existente no mundo com essa palavra e ela se torna por um momento um substantivo. Então eu diria, o bonito chegou? Então reparem que aqui, bonito se tornou um substantivo. Então novamente, crase é possível se eu tenho uma preposição a e um artigo a ou as, e eu só tenho esse artigo diante de palavras no feminino. Ok, isso te isenta de decorar uma porção de normas. Tente raciocinar essa regra básica e isso, te avançará muito. Por exemplo, você sabe que não é possível ter artigo antes de verbos, que não é possível ter artigo antes de pronomes, não é possível ter artigo antes de qualquer classe que eu não tenha, que não seja substantivo. Então, todas as normas de crase proibitivas que envolvam aí outras classes de palavras que não substantivo, você já consegue captar, consegue entender só de ter essa regra básica em mente. Então, nesse caso, gente, vale a gente memorizar as regras que são excepcionais, que não tem como a gente aplicar esse raciocínio básico. Mas olha só, já te isentei de decorar que antes de palavras no masculino eu não tenho crase, que antes de verbos eu não tenho crase, que antes de pronomes de modo geral eu não tenho crase, que antes de palavras com sentido indefinido eu não tenho crase, só de saber essa regra básica. Então vamos aqui aos casos em que a gente não consegue correr da memorização. Vou começar por aqueles que a crase é opcional. Então são apenas 3. Regra número 1, eu tenho opção de pôr crase antes de nomes próprios femininos. Por exemplo, diga a Maria que chegarei tarde. Então, Maria é um substantivo próprio feminino, então eu posso pôr, como posso não pôr, fica a meu critério. Junto da preposição até, o a é opcional. Por exemplo, vamos até a praia. Então, como eu tenho até, esse a pode ser craseado ou não. E por fim, antes de pronomes possessivos femininos, eu também tenho a opção de pôr ou não. Então, diga à minha amiga que irei à casa dela hoje. Então, aqui, antes de mim, eu posso pôr, como posso não pôr, fica a meu critério. Casos especiais, pessoal, vou começar por casa e terra, porque essas duas palavras pedem um pouco de cuidado. Em relação à casa, toda vez que for especificada, eu coloco crase. Se ela não for especificada, eu não coloco. Por exemplo, voltei à casa. Então aqui, quem volta a algum lugar. Casa, sentido geral, palavra feminina. Não vou colocar crase, mas vamos supor que eu tenha especificado o sentido de casa. Por exemplo, voltei à casa dos brinquedos. Esse dos brinquedos funcionou como um adjetivo, uma locução adjetiva de casa, então aqui eu devo sim colocar a crase antes de a casa dos brinquedos, certo?
Em relação à terra, o raciocínio é semelhante. Quando você tiver terra em oposição a mar, você não coloca crase, mas em outros contextos você coloca. Então, tanto terra como nome de planeta, como terra especificada ou terra com sentido de local, a gente coloca crase. Então, os astronautas voltaram à Terra, temos crase. Por quê? Porque voltaram pede preposição a e casas e terra aqui é um substantivo feminino, diz respeito ao nome do planeta, então vamos lá colocar crase antes de terra nesse caso. Segundo exemplo, chegamos à Terra dos Gigantes, vamos supor. Então, a Terra dos Gigantes é o mesmo caso, terra aqui foi especificada e chegamos, quem chega a algum lugar, então teremos crase neste caso também. Bom, outro caso especial, não temos crase entre palavras repetidas, por exemplo, face a face. Então, não vamos ter crase neste a entre essas duas palavras. Terceiro caso especial, com os demonstrativos aquele, aquela, aquilo, aqueles ou aquelas. Então, a regra geral não colocamos crase antes de pronomes demonstrativos. Porém, esses que eu mencionei são especiais porque a gente deve considerar o a da própria palavra. Então, a gente acrescenta a crase na própria palavra. Se eu tiver um verbo ou um nome que peça a preposição a antes do complemento e depois eu tiver esses demonstrativos, eu vou considerar esse a do aquele, aquela, aquilo, plurais, e então crasear. Então, diga aquela mulher. Então, aqui a gente colocaria a crase em aquela. Ou, diga isso àquele homem. Da mesma forma. Pessoal, quarta regrinha. Em expressões adverbiais femininas. Então, a mão, a francesa, a direita, a esquerda, eu devo colocar inclusive para evitar dupla interpretação. Por exemplo, bordar a mão. A mão é uma expressão adverbial feminina e então eu devo colocar a crase, porque se eu não coloco, dá a impressão que a pessoa costurou a mão. Então ela foi enfiando a agulha e foi bordando a mão dela, o que não faria sentido, que eu quero dizer o trabalho manual. O outro caso seria sair a francesa. Para quem não conhece a expressão, seria sair de fininho, sair sem despedir, sem dar notícia de que está indo embora, Então você saiu a francesa. Se você deixa de colocar, o seu interlocutor tem a sensação de que uma pessoa da etnia francesa saiu de determinado local, certo? Bom, além desse caso de expressões adverbiais, nós temos também o caso senhor e senhorita. Então, são os únicos pronomes de tratamento que aceitam a crase antes. Que em geral pronomes de tratamento não são antecedidos por crase, mas nesses casos, enviei à senhora os documentos. Então, tanto enviei à senhora como enviei à senhorita, seria possível aqui a gente encaixar uma crase antes desses pronomes. Aliás, não só possível, como obrigatório. Gente, para fazer referência a locais antes do verbo ir. Então, aqui nós temos um caso que dá um pouco de confusão. E a minha sugestão é utilizar o seguinte macete. Vou à França. Aí você pensa, tem crase ou não? Você troca o vou por voltei. Então, você diria voltei da França. Se você tem da, essa preposição fazendo contração com o artigo a, então você teria crase em vou à França. Mas se você não tivesse a preposição fazendo contração com o artigo a, tivesse som de, então você saberia que não deveria colocar a crase. Por exemplo, voltei da Paris ou de Paris? Voltei de Paris. Então, vou a Paris não tem crase. Então, novamente, se você troca vou por voltei e obtém o da, voltei da, e o nome do local, voltei da França, voltei da Austrália, então você sabe que em vou à França ou vou à Austrália terá crase. Mas se na substituição você tiver de, você não vai colocar a crase antes do local junto quando você usa o verbo vou. Então, vou a Paris, você não tem porque voltei de Paris e não voltei da Paris, certo? E o que seriam as expressões com sentido indefinido? Quando eu deixo de colocar o artigo antes delas.
Por exemplo, não dê atenção a pessoas loucas. Então, quem não dá atenção a alguém. Sabemos que aqui nós temos uma preposição, mas acontece que o artigo não foi encaixado, porque se fosse encaixado deveria ser as. Afinal de contas, pessoas loucas, né? Pessoas é um substantivo no plural. Eu não optei por utilizar o artigo. Então, eu devo utilizar apenas a preposição e não vou ter crase. Não dê atenção a pessoas loucas, sem crase. Antes de horários também temos crase. Então, chegarei às 8 horas. Então, esse as antes de 8 deve ser craseado. Então, reparem que em alguns casos você não vai ter como correr da memorização, mas nada como alguns exercícios e algumas consultas e algumas oportunidades de uso não vão, né, te fazer decorar, vai dar tudo certo, é com paciência mesmo que a gente consegue memorizar essas normas, mas em muitos casos você consegue, analisar se terá crase ou não apenas montando esse raciocínio. Eu tenho o uso da preposição a e ainda tenho o artigo a ou as? Dica que eu dou para descobrir se você tem preposição a ou não. Vamos supor que você olha para uma sentença e tem dúvida se aquele a lá tem uma preposição ali embutida. O que você faz? Você troca o substantivo feminino que vem após o verbo ou o nome por uma expressão, por um substantivo no masculino. Então, por exemplo, vou à praia. Vamos supor que você não tem certeza se ali você teria uma crase porque você não sabe se tem uma preposição, né? Você já constatou que é um substantivo feminino, que por isso você teria o artigo a, mas você está na dúvida se você também tem a preposição a. Então, o que você faz? Substitui aquele local feminino por uma outra palavra masculina. Por exemplo, vou ao cinema. Então, você obteve ao cinema, significa que houve a preposição a e ainda o artigo, que nesse caso seria o, porque cinema é masculino, certo? Outro exemplo, envie a carta ao professor, vamos supor que seja esse o caso. Então, você está na dúvida se a carta, ali se você tem só um artigo ou você também tem uma preposição. Substitua a carta por o documento, que é masculino. Repare que você só tem troca de a por o. Houve troca de artigo, então a preposição ela não existe. Então, envie o documento. Tem uma preposição aqui? Não tem. Então, vocês podem fazer esse teste para descobrir se existe a preposição ou não. Então, associe as duas partes da norma, né? Você ter a preposição a e ainda um substantivo feminino que, então, tenha antes dele um artigo a ou as. Então, você juntando esses dois as, você terá uma crase, certo, pessoal? Bom, espero ter ajudado com essas dicas. Por favor, deem sugestões, curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal. Obrigada por estarem aqui e vejo vocês no próximo. Tchau, tchau!